O Ministério Resgatando o Poder da Palavra tem a imensa alegria de apresentar ao público evangélico mais uma mensagem que edifica. Na voz do servo de Deus, conferencista, presbítero Cristiano de Sá. A paz do Senhor. Abra sua Bíblia nos Salmos de número 73, versículo de número 1, posteriormente versículo de número 2 e outros versículos sequenciais. Constitui sua alegria estarmos uma vez mais aqui com os irmãos, depois de um certo tempo estando ausente, podendo retornar novamente à tribuna para a ministração da palavra de Deus. E eu quero que eu e você, nós ouçamos a voz de Deus e entendamos o que Deus quer conosco nesta manhã. Tenho certeza que você já tem visto algo da parte de Deus e tem sido assim alimentado, porque nós vamos entender ao decorrer da mensagem que Deus nunca fala o que queremos ouvir, mas sempre o que precisamos ouvir. Você concorda comigo? Diga amém. Salmos de número 73. Alguém diz que Salmos não tem capítulo. Outros dizem que sim. É importante que é a palavra de Deus. Verdadeiramente, verso 1. Bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que se escorregassem os meus passos. Qual o motivo? Verso 3. Pois eu tive inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Verso de número 13. Na verdade, eu disse que em vão purifiquei o meu coração. Em vão lavei as minhas mãos na inocência. Verso 17. Até que eu entrei no santuário de Deus. Até que eu entrei no santuário de Deus. Diga comigo. Até que eu entrei no santuário de Deus. Até que eu entrei no santuário de Deus. Tome o seu assento em nome de Jesus. Meus irmãos, nós lemos um texto que escrito foi por um homem por nome de Asaf. O nome Asaf significa Deus apoderou-se deste. Asaf era um levita, e quando ele escreve esses salmos, segundo erudito sagrado, ele tinha aproximadamente 70 anos de idade. Quantos anos? Não, ninguém me ouviu. Quantos anos? Um levita começara a atuar na obra de Deus, no exercício, no tabernáculo, a partir da idade de 20 anos. Eu estou dizendo então que quando o salmista Asaf escreve esse texto, ele não tinha nada menos que 50 anos de ministério e 70 anos de fé. Ele era o homem responsável pelo coral, pelo louvor na casa de Deus. Sem que Asaf chegasse, o culto não se dava início. Ele era um homem muito conhecido na antiguidade. Se fosse nos dias atuais, todos os cantores queriam gravar o seu CD na loja de disco do grande maestro, o irmão
Asaf. Se fosse nos dias de hoje, todo mundo tinha um CD, um LP, um hino cantado na voz de Asaf. Se fosse nos dias de hoje, quem sabe o e-mail, quem sabe o site do irmão Asaf seria o mais visitado. Asaf era o homem que causava inveja. Muitas pessoas olhavam para Asaf e diziam: quem me dera ser como Asaf, afinal, ele é o responsável pelo louvor dentro da casa de Deus. Quem conhecia Asaf, quem era mais chegado a Asaf, muitas pessoas perguntavam: você conhece Asaf? Ele dizia: eu conheço Asaf. Ai, como eu queria conhecer Asaf. Se fosse nos dias de hoje, eu queria bater uma foto com Asaf. Asaf escreveu 12 salmos, os salmos de número 50, os salmos de número 73, até os salmos de número 83. Além de cantor, era compositor. Além de compositor em música e cantor e maestro, ele era um levita e, além do tal, ainda foi um escritor de salmos. Agora observe, enquanto as pessoas olhavam para a aparência de Asaf e diziam: é um grande homem, ah, se eu fosse crente como Asaf. Asaf ora e o céu se abre. Asaf é um homem extraordinário na presença de Deus. Enquanto as pessoas diziam isso a seu respeito, ele estava dizendo no Salmo 73: Deus é bom para com Israel, mas quanto a mim, verso 2, os meus pés quase se desviaram. Você pode imaginar isso? Aquele irmão que você saúda capaz do Senhor e que você diz: ah, se eu fosse crente como ele. Aquele irmão é bem crente. Todos podem se desviar, menos o irmão Asaf. O irmão Asaf canta e o céu se abre. O Asaf é um grande homem na presença de Deus. O Asaf é um legado de fé. O Asaf serve de exemplo na congregação. Enquanto as pessoas diziam isso de Asaf, Asaf dizia consigo mesmo: eu estou quase desviado. Sabe o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que não existe supercrente. Eu quero dizer com isso que todos nós, em meio aos intempéries, em meio aos reveses, em meio às dificuldades, nós passamos pelo momento de fraqueza na fé. Sabe quando você dobra o joelho e às vezes parece que a palavra não vem, parece que o céu é de bronze, parece que você está cerrado de tamanha angústia que falta até mesmo lágrimas para você chorar. Você pensa que isso acontece com você? Negativo, irmão. Isso acontece com nós também. Quantas vezes eu dobro meu joelho e parece que não tenho palavras para orar ao Senhor. Por quê? Porque todos nós passamos por esse momento de dificuldade. Se nós olharmos para a Bíblia, nós sabemos que a igreja é invencível, é inabalável, é vencedora. Nós somos mais que vencedores. Agora observe, isso não quer dizer que nós não passamos por momentos de fraquezas. Isso não quer dizer que nós não passamos por momento de dificuldade. É por isso que Paulo, escrevendo em Romanos capítulo 15, verso 1, ele disse que os fortes devem ajudar aos fracos. Então existe fraco sim. É por isso que a Bíblia diz em 1 Coríntios 9, 22, Paulo escrevendo disse assim: eu fiz-me de fraco para ganhar os fracos. Sempre existirão os fracos da fé, e Deus nunca nos julgou forte o suficiente para dispensar a sua ajuda. Prova disso que a Bíblia diz, quando Jesus elogia a igreja de Filadélfia, a igreja amada, a igreja exemplo de todo cristão, lá no capítulo 3 de Apocalipse, ele diz assim: tendo pouca força, não negaste o meu nome. Deus não está à procura de homens fortes, Deus não está à procura de homens capacitados, mas sim à procura de homens que, mesmo tendo pouca força, não negam o seu nome, mas continuam professando a fé. Quantos destes nós temos aqui nesta manhã? Aproveita que estou pregando e glorifique o nome de Jesus. Observe, bendito seja o Senhor. O sábio Salomão, em toda a sua glória, ele disse em Eclesiastes capítulo 4, verso 9, é melhor ser dois do que ser um, porque se um cair, o outro levanta. Ele estava dizendo, mesmo no meu reinado de
glória, também nós passamos por fraqueza. Paulo escrevendo em Romanos 7,15, ele diz assim: o que eu quero fazer eu não faço, o que eu não quero fazer isso eu acabo fazendo. E no verso 24 ele disse: miserável homem que sou, quem me livrará deste corpo de fraqueza? Quem me livrará deste corpo de debilitações? Irmãos, se o grande apóstolo Paulo passou por debilitações, se o grande apóstolo Paulo passou por dificuldades, como nós não passaremos? Nós também enfrentaremos estas. Se o apóstolo Paulo se considerou miserável, o que eu hei de dizer? Amados, observe o que vou dizer. Ele chega a orar a Deus no livro de 2 Coríntios, capítulo de número 12, e ele disse: Deus, tira esse espinho da carne, eu me sinto tão fraco, eu me sinto tão frágil, eu me sinto tão vulnerável. Sabe o que Deus disse? No capítulo 12, verso 9, ele disse: Paulo, a minha graça te basta. Por quê? Porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Quando o diabo pensa que você está fraco, Deus está dizendo: está fraco nada, eu estou me aperfeiçoando na vida dele. É o meu poder se aperfeiçoando na sua fraqueza. Quando você não tem força para orar, quando você não tem força para buscar, é o poder de Deus que está lapidando